A paz do Senhor Jesus a todos. Primeiramente, que Deus abençoe cada um, que seja um ano de vitória para cada um dos irmãos, juntamente com as suas famílias. Vamos ler em João capítulo 8, versículo número 32. Quero agradecer ao irmão Cícero pelo convite para estar falando um pouquinho da palavra de Deus, estudando um pouquinho com os irmãos a palavra do Senhor. É o culto mensal na liderança do departamento, da escola bíblica, culto trimestral, enfim. E glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Todos encontraram, temos também projetado ali no Data Show, que Deus abençoe os nossos irmãos da mesa de som, da mídia, do computador, enfim, todos os cooperadores, obreiros. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podei vos assentar. Irmãs e irmãos, nós somos acostumados a usar este texto bíblico que nós acabamos de ler para pregações voltadas para a evangelização. E este texto que nós acabamos de ler, ele não fala apenas ao pecador, ele não fala apenas àquela pessoa que ainda não é cristã, que ainda não é salva. Mas eu entendo que este texto, como palavra de Deus que é, ele fala também com cada um de nós. Porque enquanto nós estivermos nesta vida, nós sempre precisaremos de libertações. Tenho certeza que a irmã, o irmão, se fosse pontuar, escrever numa folhinha de papel áreas da sua vida que você precisa de libertação, de melhorar, de ser curado, ser tratado. Tenho certeza que, em alguns casos, uma folha só seria pouco. Porque nós somos humanos. Somos homens e mulheres humanos. E precisamos de libertação constantemente. E Jesus está dizendo que esta libertação, ela é possível de acontecer mediante ao conhecimento da verdade. O conhecimento, ele é libertador. E o conhecimento da verdade de Deus, ele é poderoso para libertar. A verdade que o Evangelho
nos apresenta a verdade absoluta, a verdade divina. Ela proporciona para nós libertação, ela proporciona para nós crescimento, enriquecimento, maturidade, experiências com Deus. E como nós estamos em um culto em que, primeiramente, o foco sempre deve ser este, né? Adorar a Deus, porque se não se adora a Deus, não é culto, é uma mera reunião. Mas o culto é para adorar a Deus em primeiro lugar, mas também neste culto nós temos uma ênfase em exaltar o conhecimento, a importância do conhecimento, a importância de um departamento que dentro do nosso ministério, da nossa denominação, as Assembleias de Deus, é sem dúvida um dos principais departamentos que tem como objetivo a transmissão do conhecimento. O simples fato de termos uma revista aonde está ali organizado assuntos com respaldo de referências bíblicas, o simples fato de se ter isto já garante à escola dominical a importância que ela tem. Mas não é apenas isto. Aquele assunto que está organizado em lições será ministrado, será transmitido por mulheres e homens de Deus, que oram, que se preparam para transmitir a lição, e os ouvintes desta lição são também homens e mulheres de Deus que também têm conhecimento para compartilhar. Então veja a importância da escola bíblica dominical. Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o que o conhecimento, e apenas o conhecimento do Evangelho, nos proporciona. Em primeiro lugar, o Evangelho nos proporciona o conhecimento de Deus. As Escrituras nos proporcionam o conhecimento de Deus. Na leitura oficial desta noite, o diácono irmão André leu em Mateus capítulo 11, e no versículo de número 27 está escrito assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, ele revela à sua igreja quem Deus é. Eu tive um pastor Júnior, ele dizia sempre que em Jesus nós vemos quem Deus é e vemos também quem nós devemos ser. Em Jesus nós vemos quem Deus é e vemos também quem devemos ser. Jesus, ele revela Deus. Imagine as irmãs e os irmãos se não houvesse Bíblia. Pare e pense, porque às vezes nós, na rotina, não avaliamos de forma correta o real valor das Escrituras. Imagine se não houvesse Bíblia, como você saberia quem Deus é? Se não houvesse Bíblia.
Se não houvesse a palavra de Deus, como você saberia quem Deus é? Como você iria se posicionar no mundo? Como você iria entender quem Deus é, quem fez o mundo, quem te criou, como você surgiu, como as coisas aconteceram e acontecem e vão acontecer? Imagine se não houvesse Bíblia. E às vezes, nós vemos pessoas do próprio meio evangélico cristão desvalorizando a Bíblia. Desvalorizando reuniões aonde a Bíblia é valorizada, aonde a Bíblia é honrada, ensinada. Através do conhecimento que a palavra de Deus nos fornece, nós entendemos quem Deus é. Nós entendemos também como foram criadas todas as coisas. Imagine se não houvesse a palavra de Deus, como você iria entender a criação? Você seria uma presa fácil das ideologias do mundo, do marxismo, do comunismo, das ideologias que ensinam uma evolução. Imagine você se não houvesse Bíblia, você seria uma presa fácil daqueles que dizem que houve uma explosão no universo e tudo se organizou a partir desta explosão, o chamado Big Bang. Você já viu uma explosão organizar alguma coisa? Pelo contrário, a explosão desorganiza as coisas. Se acontecesse agora uma explosão dentro deste prédio, cadeiras iriam voar, taças, vidros iriam se espatifar, pessoas iriam morrer. As coisas que agora estão em uma certa ordem seriam totalmente desorganizadas pelo poder da explosão. Se não houvesse Bíblia, você seria uma presa fácil destes movimentos que se opõem a Deus e a sua palavra. Você iria acreditar que você veio ao mundo por causa de uma evolução pregada por Charles Darwin. Você iria acreditar que você é fruto de uma evolução que aconteceu em um macaco que se desenvolveu e se tornou homem. Porque é fácil entender isso. Aqueles que não dão valor à Bíblia acreditam nisso. Por mais absurdo que pareça, por mais idiota que pareça, existem pessoas que acreditam nisso. E elas acreditam nisso por quê? Porque elas não acreditam na Bíblia, elas não dão valor à Bíblia. Elas ainda não receberam este conhecimento que é libertador, que eu e você recebemos. O Senhor nosso Deus, Ele se revela através da sua santa palavra, e Ele se revela como um Deus criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que o Senhor Deus criou todas as coisas dos céus e a terra no princípio. Aleluia! Gênesis 1, 26 e 27 diz que Deus criou o homem. Não foi uma evolução,
Não foi um mero acaso, não foi algo que aconteceu naquele momento, com uma espécie exclusiva em si, não. Foi obra de um grande construtor, de um grande arquiteto, de um grande engenheiro chamado Deus, aleluia. Mas como você iria entender isto sem a Bíblia? E muitas pessoas, mesmo cristãs, desvalorizam a Bíblia. Veja, este é apenas um aspecto do conhecimento. Porque um conhecimento, ele é ramificado, ele tem várias vertentes, vários aspectos. Este é apenas um aspecto do conhecimento que eu peguei para a nossa meditação nesta noite, que é libertador. É libertador. Eu me lembro na minha infância e adolescência, naquela época não existia nem esse termo adolescência. Ou era criança ou era jovem, não tinha um meio termo. Mas eu me lembro na pequena cidade de Alvorada do Sul, naquela época ainda existia a aula de ensino religioso nas escolas. E eu me lembro que mesmo criança, adolescente, enfim, eu me lembro que várias vezes eu debati com professores em sala de aula. Eu tinha um outro amigo chamado Everson, esse irmão hoje, ele é pastor no estado de São Paulo. E nós, desde criança, frequentando a Assembleia de Deus, gostávamos de estudar, gostávamos de estar no meio dos obreiros, de pessoas mais velhas para aprender. E nós estudávamos juntos, tinha a mesma idade, cidade pequena, uma só escola para cada categoria de idade. E eu me lembro de nós debater com o professor em sala de aula, porque o professor queria ensinar que nós havíamos vindo do macaco. E nós não aceitávamos. Eu louvo a Deus, porque na minha infância, na minha juventude, eu tive bons obreiros, pastores que embutiram em nós a palavra. Eu tive sim meu momento de fraqueza, de se afastar da igreja, afastei da igreja, mas sempre eu tive consciência do certo e do errado. Mas eu preciso entender e aceitar que assim como eu não aceitava o ensinamento daqueles professores, existiam pessoas e existem até hoje que aceitam. E aceitam por quê? Porque não tiveram a oportunidade que eu tive, não tiveram a oportunidade que você teve de ter acesso ao conhecimento libertador que apenas a palavra de Deus nos proporciona. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra nos liberta. Nos liberta. Aleluia. Aleluia. Eu estava meditando há tempos atrás, e Deus colocou no meu coração um sentimento, que para todas as ideologias que existem no mundo, o remédio, a vacina, o antídoto é a palavra de Deus. Se um povo tiver a palavra de Deus genuína, este povo não será presa fácil de ideologias, de marxismo, de comunismo, de nazismo, de nenhuma ideologia que você possa imaginar que exista no mundo. Se um povo tiver a palavra de Deus, este povo não será presa fácil. E é por isto que Satanás coloca na mente dos ideólogos uma revolta e um sentimento de perseguição contra o cristianismo bíblico. O que para qualquer ideologia é o cristianismo, é a palavra de Deus. Aleluia.
Eu não acredito que o homem tenha vindo do macaco. Eu não acredito que uma explosão deixou o universo organizado. Não, eu acredito que exista um Deus Criador que fez todas as coisas, fez eu e você para a glória do nome dEle, aleluia. Namachamahaya. Façamos o homem, aleluia, aleluia. Essa palavra, ela é reveladora. Além de Deus ter feito o homem aqui é o gênero humano, a pessoa humana, sem distinção de homem e de mulher. Mas depois nós temos o relato bíblico que Deus vai fazer macho e fêmea, homem e mulher. Mateus capítulo 19, versículo número 4. Está escrito assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes. O que Jesus disse, irmãos? Vocês podem ler? O que ele disse? Não tendes o quê? Lido. Veja a importância da palavra. Não tendes lido. Lido aonde? No gibi? No Facebook, no Instagram? Lido aonde? No jornal? Lido aonde? Nos livros de filosofia? Não, vocês leram e leram na palavra de Deus. Não tendes lido que aquele que os fez eles no princípio macho e fêmea, homem e mulher, aleluia. A confusão que está no mundo só está por negligência para com a palavra. Menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher. É isso que a palavra nos ensina. E até aqui deu certo. E até aqui deu certo. Aleluia. Aqueles que defendem as escrituras, a família conforme o padrão bíblico, são muito claros e objetivos em dizer que se mudasse o padrão judaico-cristão, padrão bíblico, e mulher parasse de casar com homem, vamos mudar a palavra, mulher parasse de se relacionar com homem, e homem parasse de se relacionar com mulher, em 100 anos, a raça humana deixaria de existir. Só chegou até aqui, porque a fórmula deixada pelo Criador foi respeitada. Homem e mulher juntos geram filhos, geram posteridade. E isto a palavra de Deus nos revela. Como o Senhor Deus criou o homem, como o Senhor Deus criou todas as coisas. É evidente que a criação de Deus, ela é algo tão extraordinária, que às vezes é até difícil entender, compreender. A Bíblia não omite essa dificuldade. A Bíblia não diz que é simples de entender. Ela reconhece que é difícil para nós seres humanos compreender. Mesmo após a criação, mesmo o que hoje para a ciência parece ser tão indecifrável, uma gestação. O salmista no Salmo de número 139, do versículo de número 14 até o versículo de número 17, ele reconhece que a criação é algo incrível. Ele diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Quando você vai estudar o processo de desenvolvimento de um bebê no ventre de uma mulher, é algo assombroso. O próprio processo faz com que o cálcio do rosto e das canelas da mulher diminuem e sejam direcionados para a formação dos ossinhos do bebê. Isso é ou não é algo assombroso? Isto é ou não é algo maravilhoso? Mas o salmista diz:
tudo são obra das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem, aleluia. A palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus nos mostra um Deus criador. E sabe por quê os revolucionários querem ignorar o fato de existir um Deus criador? Um dos motivos é que eles tentam enganar as suas próprias consciências. Porque a partir do momento em que você assume a ideia que existe um Deus criador, você também assume a ideia que esse criador poderá pedir prestação de contas para a sua criatura. E aqueles que são devassos, e aqueles que vivem uma vida libertina, e aqueles que querem viver pior do que animais, preferem ignorar este Deus criador, ignorar a sua santa palavra e viver as suas vidas libertinas na ilusão de que nunca haverá uma prestação de contas. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 1, a Bíblia nos lembra, dizendo: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. A Bíblia está como que um farol, como que uma sirene gritando e alertando, dizendo: lembra-te que você não veio a este mundo por acaso. Lembra-te que você tem um Criador. Lembra que um dia você prestará contas com Ele. Lembra-te que você não pode viver uma vida devassa. Lembra-te que você não pode viver uma vida entregue aos pecados. Lembra-te que você tem um Criador e você é apenas uma criatura. A palavra de Deus é ela, a verdade bíblica, que vai nos mostrar os detalhes da criação, mas também vai nos mostrar que esta criação um dia prestará contas com Deus. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, está escrito: e vi um grande, esse verdadeiramente é grande. Eu fico vendo as reportagens, o pessoal falando o STJ, o STF, homens que vivem no máximo 80, 90 anos, e daqui a pouco estão fragilizados pela doença, pela velhice e morrem. Mas aqui nós estamos falando de um trono que é grande, e ele é branco, ele não tem corrupção, lá não tem propina, lá não tem jeitinho, lá não tem a mulher do juiz para ser advogado do bandido. Lá é um trono justo, santo, perfeito, é o grande trono branco, em que está, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que está sentado no trono é tão justo que a terra e o céu se escondem dele, ou pelo menos tenta se esconder. A terra, embanhada de sangue, de corrupção, tenta se esconder daquele que está sentado no trono. O grande trono branco, aonde o Criador irá cobrar a prestação de contas de suas criaturas. Isso é libertador, porque quando você sabe que você vai prestar contas um dia, e agora estou falando da humanidade, porque esse trono branco não é para a igreja, é para a humanidade. A igreja não passa por esse julgamento.
A igreja ela passa pelo tribunal de Cristo, que é um outro tribunal, que é um outro julgamento, não um julgamento para condenar ou absolver, mas um julgamento para premiar, para abençoar com galardão, cada um segundo as suas obras. Mas quando isso é ensinado para o homem, para a mulher, existe a possibilidade de que uma libertação aconteça pelo conhecimento, de que a pessoa venha entender que ele precisa mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento, para ele ser salvo e não ser julgado nesse dia em que a Bíblia apresenta em Mateus capítulo 20. Veja, irmãos, se nós não tivéssemos a palavra, o que seríamos de nós? A palavra apresenta este Deus que criou todas as coisas. A palavra nos mostra quem Ele é. Quem Ele é. Eu digo aos irmãos, infelizmente, o Brasil vive uma explosão evangélica. E eu digo infelizmente, e eu vou justificar o porquê que eu uso essa palavra infelizmente. Eu digo aos irmãos, existe uma explosão de criação de placas e ministérios no Brasil. Igrejas para todo gosto. Igrejas que já não se faz necessário mudança de vida para ser membro efetivo delas. E muitos estão se iludindo, achando que isso é avivamento. Isso não é avivamento, irmão. Isso é um mover das trevas. É Satanás semeando o joio. Não se esqueçam que o bom pai de família, o dono da propriedade, semeia o trigo. Mas existe um diabo chamado Satanás que semeia o joio. Para confundir, para iludir, para desviar o homem e a mulher do caminho da verdade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos uma pessoa agora aqui em situação de emergência médica, qualquer hospital serviria para ela? Se tivesse uma pessoa aqui em emergência médica, tendo um infarto fulminante, qualquer local serviria para ela? Então por que para a alma qualquer porta de igreja serve? Então por que nós estamos vendo no Brasil as coisas serem normalizadas? Qualquer porta com a plaquinha de igreja evangélica serve. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta libertação, ela é completa, ela é oferecida a nós para ser completa e não apenas em uma área. É por isso que eu disse aos irmãos no início, todos nós precisamos de libertação. Por quê? Porque ela precisa ser constante. Constante. Não basta a pessoa dizer: eu era católico, agora eu sou evangélico, parei de praticar idolatria. Não basta. Não basta a pessoa dizer: eu era drogado, agora eu parei de usar droga, mas agora eu estou aí num movimento maneiro aí, uma bola de neve, um negócio doido aí. Não basta. A libertação precisa ser constante e completa, e apenas a palavra de Deus faz isso. É por isso que no departamento de evangelismo a gente sempre ensina: não basta ganhar alguém para Jesus e direcionar para qualquer lugar. Que maluquice é essa? Não, nós vamos fazer um culto aqui, se ele aceitar Jesus, qualquer lugar que ele for, depois servir a Deus, está bom. É assim? Foi assim que você fez com o teu filho? Quando você ganhou ele no hospital, você deu ele na mão de qualquer um? Não é qualquer porta, não é qualquer lugar. É necessário ver se existe um comprometimento com a palavra de Deus.
Porque do contrário, ao invés de você abençoar alguém, você está matando alguém. Você está alimentando uma falsa expectativa. Você está dando placebo. Você está pegando o doente e levando em um hospital onde o médico é um charlatão, é apenas um curador. Oséias capítulo de número 6, versículo de número 3, está escrito assim: veja como é algo constante. Conheçamos e prossigamos. Não basta conhecer. Eu vim na igreja, ouvi a palavra, aceitei Jesus, legal. Aí a irmãzinha, bem intencionada, o irmãozinho bem intencionado, chega no fulano e diz: você aceitou Jesus, você pode congregar lá pertinho da tua casa, fica mais fácil para você. Aí a pessoa aceitou Jesus aqui, ele vai cair na mão de um charlatão lá perto da casa dele, por vezes, que vai ensinar para ele um monte de bobagem que não tem fundamento bíblico. Nós precisamos conhecer, mas também prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Porque a libertação, irmão, ela é constante. Hoje você está melhor que ontem, amanhã você vai precisar ser melhor que hoje, e assim sucessivamente, é uma constância. E o Senhor nosso Deus, Ele se revela a nós de que maneira? Ele se revela a nós através da palavra de Deus. Igreja que não valoriza a palavra, desculpe, é uma igreja que conhece Deus pela metade. Igreja que não valoriza a palavra, está dizendo com as suas atitudes: eu não me importo em conhecer a verdade. E se eu não me importo em conhecer a verdade, fique sabendo, com certeza eu não serei liberto. Porque o que liberta é a verdade. A placa da Assembleia não liberta, a tua roupa não te liberta, a tua carteirinha de membro não te liberta. Mas o que liberta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela quem Deus é. É ela que revela quem Deus é. Eu estava meditando para preparar esta palavra aos irmãos. E eu depois fui orar um pouquinho. Comecei a orar uns 5 minutinhos. Eu tive que levantar, ir lá e anotar, porque senão eu acabo esquecendo às vezes. Porque quando eu comecei a orar, Deus me fez lembrar de Gênesis capítulo 17, versículo 1. Que bênção nós termos este texto para nós estudarmos. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Vejam, linke isso com aquilo que nós lemos com o nosso irmão diácono André, lá em Mateus 11. Jesus falou que Ele conhece o Pai e Ele permite que alguns também conheçam o Pai. Vejam que Deus não estava escondidinho e Abraão foi lá e descobriu Deus. Não, mas Deus se revelou. Deus se revelou a Abraão. Apareceu a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a palavra que nos revela este Deus, e não apenas um Deus, mas o Deus Todo-Poderoso. Você serve um Deus Todo-Poderoso. Você está andando na presença de um Deus que é Todo-Poderoso. E Ele diz a Abraão e diz a nós nesta noite: anda na minha presença e ser perfeito.
Não adianta ser membro da Assembleia, tem que ser perfeito. Não adianta ter carteirinha, tem que buscar a perfeição. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. É um processo contínuo, irmãos, mas este processo só acontece por meio da palavra de Deus. Aleluia! Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como você iria saber que você está servindo o Deus certo, se não tivesse Bíblia? Ou, como você tem certeza que o teu Deus é o Deus certo, se você tem a Bíblia, mas você não estuda a Bíblia? É por isso que tem crente da Assembleia de Deus que cai na conversa de Testemunho de Jeová, que cai na conversa de Mormon, que cai na conversa de um movimento carismático católico. Você sabia que tem muitos crentes voltando para o catolicismo? Não é pouco não, tem muitos. E se tornando ferramentas estratégicas na mão do movimento para buscar mais gente. Aí aquele crente meia boca, que só se alimenta com papinha na boquinha, dia de domingo, que a sua Bíblia é empoeirada, é presa fácil. Cai na conversa de homens e mulheres bem treinados pela religião, porque enquanto nós desvalorizamos os cultos de ensino, esses movimentos valorizam muito os dias de treinamento, os cultos de ensino deles. São feras em seus assuntos, escolhidos a dedo para ludibriar cristãos que não se aprofundam na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela revela quem Deus é. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que você pode orar, e orar com confiança, porque quando você entende que Deus é um Deus todo-poderoso, ora. Se Ele é todo-poderoso, as tuas causas para Ele não são nada. E se você entende pela Bíblia que Ele é um Deus todo-poderoso, e as tuas causas para Ele não são nada, aí você tem confiança de orar. Geralmente quem estuda pouco a palavra, ora pouco. E ora mal. Porque ele vai orar, ele começa a falar coisa da cabeça dele. Enquanto que quem estuda a palavra vai orar e diz: Senhor, na tua palavra está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Por isso, Senhor, estou clamando. Senhor, na tua palavra está escrito que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Por isso, ó Deus, se este pedido que eu estou te fazendo é conforme a tua vontade, ouça, Senhor, e me responda. Senhor, na tua palavra está escrito que o Senhor é bom e o Senhor sabe dar coisas boas aos teus filhos. Por isso, Senhor, estou orando e orando conforme a tua palavra. Quem ora conforme a palavra é um crente vencedor. Mas como eu vou orar conforme a palavra se sequer eu conheço a palavra? Aí eu vou começar a orar igual esses bobalhões aí, ó. Início de ano, profetiza. Uma besteira. Ah, você tem que declarar. Quer dizer, então, se eu declarar vai acontecer? Então vou declarar que amanhã eu vou chegar aqui na igreja de BMW. Vai acontecer? Que besteira! A igreja brasileira está se tornando idiota na mão desses mercenários. Ele faz lá 12 dias de vitória, 12 sexto, 12 dias de declaração legal. Você vai e declara, mas no final você tem que deixar a oferta. E aí a bênção que era tua fica no bolso do mercenário. Que negócio é esse de declarar, irmão?
Eu preciso aceitar o que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu não preciso declarar nada, porque ele já declarou sobre mim a vontade dele. Mas a igreja está se tornando idiota. Nós vamos começar o ano declarando, profetizando 2026. Quanta babaquice. Pegam textos isolados na Bíblia, onde Deus mandou os profetas profetizar, mas são textos específicos, e transformam isso em regra. Então nós vamos profetizar e vai acontecer. A palavra de Deus nos mostra quem Deus é. Um Deus poderoso. Sim, Ele é poderoso. Lucas capítulo 1, versículo de número 37, vai nos dizer: porque para Deus nada é impossível. Essa doença que você tem, para Ele não é impossível de ser curada. Esse problema financeiro, para Ele não é impossível de ser resolvido. Para Ele não. Mas eu sei, eu tenho certeza que Ele quer fazer isso para mim. A única certeza que eu tenho é que Ele deseja me salvar e me levar para morar com Ele para todo sempre. O resto é bônus. É brinde, Ele faz se Ele quiser. Eu não sou melhor do que Eliseu, que sendo um grande profeta de Deus, morreu por conta de uma enfermidade. E depois da sua morte ainda foi desprezado, jogado de qualquer jeito dentro de uma vala comum. Eu não sou melhor do que os irmãos que foram mortos nas arenas. Eu não sou melhor do que Pedro e Paulo, que foram martirizados. Então que negócio é esse de dizer profetiza, profetiza? Que besteira! Jesus disse: no mundo tereis aflições, João 16, 33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei o que Deus vai fazer para você em 2026. Eu sei o que Cristo fez por você há 2000 anos atrás. Morreu na cruz do Calvário, pagou o teu pecado e te garantiu vida e vida para sempre. Isso é suficiente para você? Isso é insuficiente para você? Então a Bíblia nos mostra quem Deus é, o que Ele faz. Um Deus que é eterno, que conhece o presente, conhece o passado e conhece também o futuro, porque Ele é eterno. Como eu saberia que Deus é eterno se não fosse pela Bíblia? Apenas através da Bíblia eu conheço Deus. Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 15. Isaías 57, versículo 15. Quantos aqui já tinham lido esse texto? Levanta a mão assim, com sinceridade. Quantos já tinham lido esse texto? A maioria não leu. Você está vendo o tanto que você está perdendo? Você está vendo o tanto que você está... Irmão, Deus te deu uma pizza de 12 pedaços, você está comendo só a borda. Deus te deu uma pizza de 12 pedaços, você está comendo só a borda. Olha a revelação de Deus que Isaías vai trazer. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo.
Aleluia. Quanta revelação em um único versículo. Ele é alto, Ele é sublime, Ele habita na eternidade e Ele é santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estude a Bíblia, medite na Bíblia, conheça a verdade vai te libertar. Conheça a palavra, estude a palavra, medite na palavra. Esse Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, é a Bíblia, e apenas a Bíblia que vai nos mostrar que Ele também é um Deus que ama. Como você conheceu o amor de Deus? Foi lendo a Folha de São Paulo? Na Folha de São Paulo está escrito lá, na página 4, rodapé, que Deus me ama. Foi lá? Como você conheceu o amor de Deus? Nas publicações do Instagram, do Facebook, do YouTube. João capítulo 3, versículo de número 16. O que seria de mim se não houvesse esta revelação? Eu, que fui levado para a igreja ainda pequeno por minha avó, mas na minha adolescência me desviei, e em um curto espaço de tempo mergulhei no pecado, ao ponto que, se Deus não me tira de lá, ou eu matava, ou eu morria, ou eu caía preso. E quando Deus fala ao meu coração: sai deste lugar, porque senão você não vai ter outra oportunidade. Eu chego nas pessoas com quem eu estava me relacionando e diz: faz o acerto de contas comigo, eu preciso ir embora. Ninguém entende nada. E eu pego aquele valor e venho para a cidade de Alvorada do Sul, minha cidade natal. Fico ali 6 meses, atormentado todas as noites. E aí eu digo para minha mãe: precisamos mudar daqui, vamos para Londrina. Se lá não dá certo, vamos para outro lugar. Chego em Londrina atormentado todas as noites, mas sempre me lembrando de Deus, mas sem forças para ir até Ele. E aí um irmão que a igreja Assembleia de Deus no Jardim Semíramis e o Ezequiel conhece, o irmão Adelino Cerqueira. Este irmão, ele tinha sido sargento na cidade de Centenário, e frequentemente ele visitava a nossa cidade de Alvorada do Sul. E a minha família tem um certo laço parentesco com ele. Esse irmão, não sei como, ele fica sabendo que eu estou em Londrina. E um dia alguém bate no meu portão. Morava ali perto do terminal do Milton Gavete. Bate no portão. Eu saio, é o irmão Cerqueira, um homem que na congregação era desvalorizado por muitos, mas ouviu a voz de Deus e veio até onde eu estava. Chegou em mim e disse: Rodrigo, eu vim aqui hoje falar que Jesus te ama e Ele deseja te trazer de volta para casa. E naquele dia, aquele peso caiu, a perturbação foi embora, e eu estou aqui dando glória ao nome de Jesus Cristo. Como iríamos ser salvos se não fossem as Escrituras que revelam um Deus que ama? Quem faria por você o que Deus fez? Quem apostaria em você? Quem hoje ainda iria te tolerar? Nós estamos aqui em um grupo de irmãos, uma comunidade, e às vezes nós não toleramos um ao outro, e é normal isso. É normal, nós somos humanos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos suportar um ao outro. A Bíblia nos exorta a ter paciência, porque o instinto natural é não ter paciência. Mas Deus nos amou, Ele nos ama e continua amando
A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você iria saber que é amado se não houvesse uma Bíblia que diz isso para você? Essa Bíblia aqui, assim que eu reconciliei, eu comprei uma Bíblia simplesinha. Ali em Londrina tinha uma livraria chamada Brilho Celeste, quem lembra? Comprei uma simplesinha. Com uns 6 meses mais ou menos servindo a Deus, Deus falando no meu coração, usando o pessoal: você vai pregar, você vai pregar. E eu sempre fui um moleque muito tímido. Aí eu falei: quer saber? Eu preciso de uma Bíblia de estudo, para mim aprofundar meu conhecimento. O pastor Laércio Tavares era compositor, não sei se ainda é, quando saiu essa Bíblia pentecostal. E ele mostrando para alguém, eu vi de longe e tal, mas o preço era alto. Eu falei: meu Deus, como é que eu faço? Aí eu cheguei nele e falei: pastor, é o seguinte, eu quero essa Bíblia aí. Mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro à vista aqui para te pagar não, parcela para mim em 3 vezes. Eu fiz diária à noite para pagar essa Bíblia. Hoje eu tenho várias versões da Bíblia, mas essa aqui já é a 2ª ou é a 3ª capa dela. É a Bíblia que eu mais gosto de usar, está toda rascunhada. Como eu saberia que Deus me ama se não fosse pela Bíblia? Não bastaria o Ezequiel dizer: Rodrigo, Jesus te ama. Eu ia duvidar: esse camarada está querendo me dar o chapéu. Não bastaria você dizer: Jesus te ama. Não bastaria. Mas eu tenho em minhas mãos a eterna, a infalível palavra de Deus, que me garante que Jesus me ama. E quando Satanás vem pôr dúvida na minha mente, eu recito os textos da Bíblia Sagrada, e ele tem que bater em retirada, porque a palavra de Deus é poder. Aleluia! Jesus venceu pela palavra. A igreja só pode vencer se for através da palavra. Valorize a palavra, valorize a Bíblia. Essa palavra nos mostra um Deus que ama, e mostra um Deus que sabia que tudo iria acontecer conforme aconteceu, e já de antemão preparou uma porta para o ser humano. Às vezes, irmãos, já estou encerrando. Às vezes nós vemos algumas pregações que ou o pregador está sendo leviano, ou ele não conhece Bíblia. Porque às vezes nós vemos algumas pregações que parece que Deus foi pego de surpresa. Parece que na verdade o grande vencedor é Satanás, quando na verdade esse Deus que é eterno, já na eternidade, antes de criar os anjos, o mundo, os homens, já sabia de todas as coisas. E esta Bíblia que você tem em mãos, as palavras dela, embora tenham sido reveladas por meio de homens e mulheres, cerca de 40 deles, num espaço de tempo de aproximadamente 1500 anos, desde o início até o fim da revelação. Esta palavra, embora tenha sido revelada, ela já existia na eternidade. Para encerrar, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho improvisado. É assim que está escrito? Tinha um evangelho que foi um plano B. É assim que está escrito? E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povos. Este evangelho, ele é eterno.
Pode Satanás se levantar, pode os comunistas, os socialistas, os naturalistas, os budistas, os islâmicos, pode quem quiser se levantar. Este evangelho é eterno, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que nunca será destruída. Aleluia, aleluia. O próprio Cristo não foi preparado como um plano B. Aí mesmo em Apocalipse, irmão, Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto há 2000 anos atrás. E assim está escrito? Que foi morto desde a fundação do mundo. Você sabe o que isso significa? Imagina que isso aqui é o universo. Antes de Deus criar isso aqui, Deus já planejou. Eu vou criar, vou pôr o homem vai pecar. Mas quando o homem pecar, meu filho Jesus vai morrer por eles. Já estava tudo planejado. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que você serve. Por favor, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, nem sempre a gente consegue, e é normal isso, mas faça um esforço maior para congregar, e faça um esforço maior para congregar principalmente naqueles cultos, aonde a palavra de Deus, ela é ensinada com seriedade. E por que eu digo com seriedade? Porque todos os obreiros aqui, nós nos conhecemos. E todos nós aqui, exceto alguns pontos muito específicos, muito pequenos, todos nós aqui concordamos em uma linha de pensamento e de ensinamento. Mas às vezes pode acontecer também de algum de nós, líder de departamento, chamar algum pregador, e esse pregador, sabe, pisar na jaca, falar abobrinha. E aí, irmão, você que participa dos cultos de ensino, da escola dominical, você que estuda a Bíblia em sua casa, você vai ter conhecimento suficiente para dizer: opa, até aqui eu comi, mas apareceu uma mosca aí na feijoada, eu vou rejeitar o resto, não dá mais. Sabe? Você vai ter conhecimento para analisar se aquilo que está sendo pregado, ensinado, assim como a igreja em Bereia fez com Paulo, você vai ter conhecimento de analisar se aquilo que está sendo pregado, ensinado, verdadeiramente é conforme a Bíblia. Crentes, irmãos, que não valorizam a Bíblia, que não valorizam o culto de ensino, ele come qualquer coisa. O cara faz uma feijoada lá, cheio de larva, de mosca, de porqueira, tempera bem temperadinho, serve, ele come. Estou usando uma figura de linguagem, tá? Para vocês entenderem. As irmãs que são cozinheiras aí, que são limpinhas aqui, né? Eu como um ovo frito, irmão, mas tem que estar limpinho. Eu como arroz branco. Já comi muitas vezes na vida, mas tem que ser limpinho. Se eu chegar no lugar, eu ver um negócio meio bagunçado, mulher com a unha grande, meu apetite fecha na hora. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmão. Eu ouço qualquer um dos irmãos pregarem com alegria, mas tem que ser Bíblia. Começou com patifaria, meus ouvidos tampam e eu começo a viajar. Tem alguém que deseja oração? Vem aqui à frente, meu horário já estourou. Tem alguém que deseja oração? Vem aqui à frente, nós iremos orar neste momento. Se tiver alguém para aceitar a Jesus, para reconciliar, vem aqui à frente. Irmãos, eu apenas preguei a palavra. E se você crê que a palavra é poderosa para te curar, para te libertar, para te abençoar, e você quer vir à frente e receber a oração, venha. Venha.
Não fica com essas bobeiras que Jesus só cura em congresso. Não fica com essas bestagens que Jesus só trabalha se tiver pregador de fora. Não é o pregador que faz, quem faz é a palavra. É a palavra. Vamos orar neste momento. Pedidos de oração. A irmã Maria do Socorro pede oração, pois não está bem. Vamos orar por ela. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por sua bondade e por sua misericórdia. Nós meditamos na sua palavra e hoje em especial, Senhor, nós demos ênfase sobre a importância de estudar a tua palavra. E nós cremos, Senhor, como aquele centurião, que se o Senhor disser uma palavra aos enfermos serão curados. Nós cremos no poder da tua palavra. Aqui à frente estão alguns irmãos, temos também a nossa irmã pedindo oração pela live. Senhor nosso Deus, libera uma palavra de bênção, de cura para estes irmãos. Libera uma palavra de vitória para estes irmãos, Senhor, para que conforme a tua vontade eles venham a ser abençoados. Nós oramos e em nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja, os irmãos aqui à frente, os irmãos que estão pela live. Em o nome de Jesus nós abençoamos para a glória e honra do teu próprio nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.